Fala galera, Luciano Lara, Beabá do Tiro, diretamente para Shot Fair Brasil, trazendo para vocês alguns apontamentos a respeito do decreto 12345, que em final do ano de 2024 trouxe a modificação, a adequação quanto ao PDL 206 no decreto 11615, por isso decreto corretivo, decreto modificativo do 11615, que deve continuar a ser lido, que é o decreto que está valendo. O 12345 apenas trouxe os 4 pontos de modificação a respeito do que previa nos 13 pontos iniciais o PDL, projeto de decreto legislativo, que visa exatamente alterar, modificar, adequar a redação de um decreto presidencial. Com isso, ao PDL 206 foi apresentado um substitutivo através da relatoria da vice-líder do governo na Câmara, com 4 pontos que foram acordados e votados e levados ao Senado. Quanto a esses 4 pontos, no Senado, para nossa surpresa, houve uma modificação, houve uma adequação modulativa. O governo entendeu que deveria mudar o texto e, como o texto do parecer era da vice-líder do governo, por se tratar do decreto presidencial, o governo entendeu não deixar a votação ocorrer e apresentar ele sim o decreto modificativo, não precisando se submeter a uma alteração pelo legislativo. E com isso aguardou-se a publicação do decreto corretivo e ele viria somente mesmo para corrigir o texto, nenhuma alteração fora desse contexto. E isso que aconteceu, só que para nossa surpresa as modulações foram muito grandes. Manteve-se o texto no que diz respeito à não exigência DCR para as armas de pressão e armas de ar comprimido. Isso nunca poderia ter constado no decreto, não havia necessidade, não é disparo real, mas com relação aos 1000 metros de escola, modulou a previsão de retirada da regra e, mantendo a regra para os clubes existentes, permitiu-se o seu funcionamento somente durante a semana das 18 às 22 horas para disparos reais, o restante do horário somente funcionamento administrativo, aulas teóricas, cursos teóricos, funcionamento de loja, funcionamento do clube, mas sem disparo real, disparo somente a partir das 18 até as 22 horas e durante as 8 às 22 horas aos finais de semana e feriados. Isso não atende o funcionamento dos clubes, isso cria uma odiosa distinção entre clubes existentes antes do decreto e novos clubes que somente poderão funcionar se criados a mais de 1000 metros de escolas. Além disso, os clubes que já existiam à distância de 1000 metros de escola funcionam em horário normal. Houve também a previsão da possibilidade de utilização do acervo de coleção e envio de equipamentos para o acervo de coleção, não mais havendo apenas a previsão de coleção para preservação de valor histórico. Agora se reconhece a possibilidade de envio de equipamentos para coleção de interesse pessoal. Também houve a regra de alteração da habitualidade, não mais habitualidade por calibres, que nunca existiu no país, nenhum momento da história houve isso na legislação, a habitualidade é do atleta, mas ao invés de derrubar a regra dos níveis e ao invés de derrubar a regra de habitualidade por calibres, houve a inclusão de 6 espécies de habitualidades agora. Calibres permitidos, arma curta e arma longa, calibres restritos, arma curta e arma longa, e armas longas de arma lisa, semiautomáticas e de repetição. 6 espécies de habitualidades, o que pode inclusive gerar uma regra mais difícil para alguns atletas, para alguns acervos, mas que em regra vai permitir que nos 6 blocos de habitualidades agora se alcance o nível 1, 2 e 3, mantendo-se somente 3 níveis como estava previsto no decreto 11615. Por fim, houve a criação da classificação do tiro como sendo um esporte de alto rendimento e definição de atletas de alto rendimento que não atenderam muito bem aos contemplados, uma vez que aos atletas da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, CBTE,
que disputam provas da ISSF, foi possibilitada àqueles que fossem indicados para competições mundiais ou para as Olimpíadas e ainda para os atletas da Confederação Brasileira de Tiro Prático, CBTP, para a disputa do IPSC, aqueles que fossem convocados para mundiais durante 12 meses seriam reconhecidos como atletas de alto rendimento. Só que essas modalidades têm provas de 4 em 4 anos a nível mundial e a nível olímpico, do que os atletas, mesmo que indicados, mesmo que convocados, não serão contemplados durante o período entre essas provas. Há a previsão de nova definição de atletas de alto rendimento a ser realizada em março pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério do Esporte, do que se espera que o ranking já utilizado pela fabricante nacional de cartuchos e que contempla atletas de nível estadual, de nível nacional e de nível internacional, amplamente reconhecido, seja o adequado e utilizado para a definição de atletas de alto rendimento, contemplando aqueles que se dedicam e estão nos rankings de suas modalidades, de suas entidades, possam ter o seu reconhecimento efetivo como atletas de alto rendimento. Basicamente foram essas as 4 adequações, além do que, como novidade, houve o reconhecimento do calibre .22 LR semi-alto como permitido, algo que nunca deveria ter sido alterado e nem poderia ser diferente. Shot Fair Brasil 2025, novamente em São Paulo, muito maior, muito melhor. Esperamos vocês, já estamos contando os dias para mais uma Shot Fair Brasil. Valeu!